Combatendo o bullshit do mercado, como sempre, diversificação é um termo que é muito combatido pelo mercado, que advoga que você deve ter um limite na diversificação, que depois é aquele monte de besteira, né? E, como sempre, né, tudo que o mercado advoga tem o objetivo de transferir o seu dinheiro para ele. E você fica repetindo que nem um bobo coisas que noções, ideias, técnicas foram criadas com o objetivo de transferir o seu dinheiro para o mercado. Então, a diversificação, a coisa contra a diversificação é uma delas. É sempre uma mistura de ignorância ou mau caratismo que leva a induzir as pessoas ao caminho de sustentar o mercado, sustentar o sistema. Então, vamos lá. Não é religião, eu não falo aqui de religião, mas é muito interessante achar isso na Bíblia. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. E o que é a esperteza? A esperteza é achar que sabe os riscos, achar que sabe onde vai dar mais retorno, achar que sei lá o que e só termina em ferro. Então veja que na Bíblia já tinha o conceito de que a diversificação diminui os riscos, que é a função mais importante da diversificação. A definição da diversificação é a ação de distribuir recursos em diferentes ativos ou classe de investimento com o objetivo de reduzir riscos. Função primordial da diversificação é reduzir riscos. E ela tem, como eu vou mostrar, o efeito colateral de aumentar os retornos, diferente do que dizem o mercado e um monte de acadêmicos com besteiras também, que eu vou mostrar aqui, que falam sobre diversificação. Mas o objetivo principal da diversificação é reduzir riscos. E reduzir risco é fundamental, principalmente quando você vai para a renda variável, em que os riscos são bem mais altos, pelo menos no curto prazo. O problema é que o risco quebra, né? Tem aquela coisa espetacular, não lembro nem se é do Benjamin Graham, do Warren Buffett, de quem quer que seja, as 3 principais coisas que você deve fazer nos investimentos é proteger seu capital, proteger seu capital, proteger seu capital. Porque se você perde o capital, é game over. Acabou, está zerado. Então, reduzir riscos é fundamental, principalmente se você vai para a renda variável. Porque é muito difícil suportar os riscos de curto prazo da renda variável para o ser humano normal. E aí, como eu falei, o que eu chamo da falácia da diversificação é o conceito acadêmico muito usado pelo mercado, que a partir de um certo número de ativos, diversificar não diminui mais o risco e diminui o retorno. Como eu sempre costumo dizer, academicismo não resiste a 5 minutos de mercado real. Então fica um monte de gente em faculdades, onde seja o que for, falando um monte de besteira sobre o mercado, e a gente nunca comprou uma ação e mostrando fórmulas e gráficos, e o mercado verdadeiro não é isso, porque quando você está com o teu dinheiro lá, a história é totalmente diferente. E esses estudos acadêmicos que mostram para vocês, eles falam sobre o risco da volatilidade. Realmente, a partir de um certo número de ativos, você não diminui mais o risco da volatilidade. Mas o risco por ativo, obviamente, que é o mais importante, obviamente você diminui. E não há nenhuma evidência que diversificar diminui o retorno. Nenhuma, uma única evidência. E é um conceito completamente absurdo, porque o retorno depende do valor
como um todo da sua carteira de investimentos. Então, claro, se você botar mais 50 ativos ruins, vai diminuir o seu retorno. Se você botar 50 ativos bons, vai aumentar o seu retorno. Então, diversificar não muda em nada o retorno. Diretamente. Indiretamente pode aumentar o seu retorno. Diretamente não interfere com o retorno. O que interfere com o retorno é o valor do seu patrimônio. Então, se você tem um ativo, se ele quebrar, você perde 100%. 2, claro, considerando que você tem a mesma quantidade como exemplo, né? 2, 50%, 4, 25%, 10, 10%, 50%, 2%, 100, 1%. Então, não tem como negar que diversificar mais não diminui o risco, é negar a matemática básica. Quanto mais ativos, menos risco por ativo. E usou a palavra pulverizar, se afasta porque a chance de ser bullshit é imensa. Imensa. Os termos que o mercado usa vão mudando porque o bullshit ele não evolui. É o mesmo bullshit que eu combatia quando eu comecei a Baixa.com, eu continuo combatendo, que é o ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro em trade, ganhar dinheiro, retorno de 5% ao mês, é sempre as mesmas coisas, só que vão inventando novas palavras, porque como o sujeito só perde, ele tem que ser enganado por novas coisas. Pulverizar é uma palavra que estão usando muito ultimamente, não quer dizer absolutamente nada, porque não existe pulverizar seus investimentos, é uma coisa que não existe. Você diversificar demais não quer dizer que você pulverizou nada. Claro que o problema é a falta de bom senso. Ninguém está falando por um ser humano normal que tem 100 mil reais investido ter 5 mil ativos. Ninguém está falando isso. O bom senso é difícil, porque quem não tem, não entende. Mas, como eu falei, diversificar não diminui retorno, não acontece absolutamente nada. Eu tenho 20 ações, aí eu compro 20 anos atrás. Aí eu compro VEG, Droga Raia, Itaú, diminui o meu retorno. Como é que diminuiu o teu retorno? Aí há 20 anos atrás eu compro OIBR, Plim 4 e OGX, diminuiu o meu retorno. Mas não aconteceu nada demais, mas diminuiu. Então, a diversificação não tem nenhum efeito direto sobre o retorno. O que tem é a qualidade dos ativos que tem na sua carteira. Então, por que é tão importante a diversificação cuja função principal é diminuir o risco? Porque o que quebra o pequeno investidor amador é risco alto, não é retorno baixo. Retorno baixo não tem problema nenhum. Claro que quanto maior o retorno, melhor. Mas se você bota teu dinheiro só em caderneta e imóveis, você não vai quebrar. Provavelmente. Você pode não ter um retorno muito alto, mas você não vai quebrar. O que quebra é assumir risco alto. E quando você não diversifica, você está sempre assumindo risco alto. O que dá retorno para o pequeno investidor amador normalmente são aporte e tempo. Não é investir nisso ou naquilo. Isso é uma fantasia, uma ilusão para você ficar na mão do mercado. O que enriquece é aporte e tempo. Claro que não é por isso que você vai vir com argumento maluco, burro de, então investe em qualquer coisa. Não, você tenta investir em valor. E você não vai ter só valor, mas você consegue ter um bom valor, principalmente quem acompanha aqui a Baixa.com, fica muito fácil você conseguir ter, em média, valor. Mas o que vai fazer crescer mesmo é aporte. Aporte que vence tudo. Agora, os efeitos indiretos da diversificação que pode... Não tem como diversificação não diminui o risco. Quanto mais você diversifica, menor o risco. Com bom senso.
Agora, como é que a diversificação pode aumentar o seu retorno? Quando você diversifica mais, você aumenta a chance de ter team baggers. Eu gosto de falar team baggers, que o pessoal fica nervoso. Que são ativos que dão um retorno extraordinário, que são os ativos que vão expressivamente aumentar o seu patrimônio. E isso serve para qualquer um. Você pega o Warren Buffett, 10% dos ativos que são responsáveis pelo grande retorno dele. Quando você diversifica mais, aumenta a chance de você pegar uma dessas, mas aumenta a chance de você pegar ruins também. Mas eu vou mostrar aqui novamente o conceito de convexidade. A boa não tem limite para ganhar e a ruim tem limite para perder. Você ganha muito mais nas boas do que você perde nas ruins. E a diversificação diminui o risco de vender em pânico no fundo de girar. Então, são dois efeitos indiretos que fazem aumentar o seu retorno com diversificação. Mas eu vou mostrar aqui que a diversificação pode aumentar o retorno diretamente. A convexidade, que eu acabei de falar, porque ela só funciona com diversificação, é exatamente, você começa aqui e os ganhos não têm limite e as perdas têm limite. Sucesso e fracasso é desconhecido, mas a dor da perda tem limite e o ganho é ilimitado. A ruína é evitada fazendo isso repetidamente. Então, o que é fazer repetidamente? É você diversificar, você vai ter muitos ativos com ganho ilimitado, você vai ter ativos com perdas, mas as perdas são limitadas. E esses aqui que vão fazer seu patrimônio crescer. Mas isso só vai funcionar com diversificação. Porque se você tiver poucos ativos, você pode não ter nenhum extraordinário, só ter alguns na média e alguns ruins. E aí não vai funcionar. E a diversificação é fundamental, que ela te protege do imponderável, das crises institucionais, das desgraças na sua vida, das grandes catástrofes, das falências e tal. Quanto mais diversificado, maior a chance de sobreviver. E é fundamental aqui nesse conceito a diversificação no exterior também. Então, você não pode ter garantia de tudo, não pode ter garantia de que vai sobreviver. Mas quanto mais diversificado, maior a chance de sobreviver. Ah, não, eu só tenho Tesouro Direto e Vale. Aí o governo quebra e a Vale quebra. Você quebrou. Aí eu tenho Tesouro Direto, eu tenho caderneta, eu tenho ações, FIIs diversas, 40 ações, 30 ações, 20 FIIs, eu tenho reserva de valor, eu tenho reserva de emergência, eu tenho imóvel, eu tenho investimento no exterior, em ações, em REITs, em bonds, além dos Estados Unidos, eu tenho na Europa Ocidental, então muito maior a chance de você sobreviver. Porque se você joga num lugar só e aquele lugar quebra, game over. É um exemplo interessante, né, que eu estava estudando o caso, né, quando vieram os primeiros navios exploradores, eles eram financiados por 1, 2 ricos, reis, não sei o quê, e aí o navio afundava e era um prejuízo imenso, né? E mesmo quando era um pouco mais diluído, se aquele navio afunda, já era. Então, as companhias que começaram a criar na época permitiam que você comprasse cotas de diversas expedições, diversificando o seu investimento. Então, você comprava uma cota que servia para 10 expedições, 15 expedições. Então, era o conceito da convexidade, porque
O que acontece? Um navio afunda, outro não acha nada, não sei o quê, mais um acha ouro pra caramba para o Brasil, não sei o quê, paga todos que afundaram e você sai no lucro. Exatamente esse conceito usado na época das grandes explorações. E por que é tanto usado o termo, no momento, pulverização, e é tão combatida a diversificação? Como sempre, você tem que parar e pensar: por que estão falando isso? Por que estão me induzindo a isso? Eu estou me dando bem indo por esse caminho? Minha vida está melhorando? Ou eu estou só fingindo que sou esperto? A diversificação contraria os interesses do sistema. Porque quando você diversifica mais, você gira menos, você vai acalmando, o seu patrimônio vai ficando mais estável, o que te leva a girar menos. Mais diversificação, você tem menos necessidade de acertar, de dar cacetada, de acertar aquela empresa que vai subir, não sei o quê, te torna menos dependente do mercado. Você tem menos necessidade, ao contrário do que falam. Você tem 50, 100 ativos, como é que você vai acompanhar tudo isso? Não vou acompanhar de longe, porque o risco de cada um é pequeno. Agora, se eu tenho 3 ativos, eu tenho que acompanhar 24 horas por dia, porque se um quebrar, eu perco 1/3 do meu patrimônio. Então, é justamente o contrário do que falam. Mais diversificação, menos necessidade de acompanhamento e de participar do mercado. Porque quando você se afasta do mercado, de ficar acompanhando o mercado, cotação, não sei o quê, e foca no seu trabalho, você está menos dependente deles e menos chance de doar seu dinheiro para eles. E mais de diversificação é menos necessidade de analista, curso, gestor, tudo isso, porque você não tem necessidade de acertar. E quando você segue esse pessoal, você erra mais ainda, mas você fica na ilusão que eles vão te ajudar a acertar. Agora, é muito importante entender que a diversificação vem com arrependimentos. Porque se você vendeu, agora você tem que vender porque fechou capital, mas eu usava esse exemplo. Se você saiu da Cielo, você saiu da Droga Raia, saiu da VEG. Porque VEG e Droga Raia também tiveram momentos ruins. O preço de não vender suas ações no fundo em pânico é ter Tesouro IPCA. Porque quando você bota 100% em ações, você não aguenta e vende tudo no fundo. Aí você vê esses gráficos, como eu mostro aqui do Siegel, você acaba que num período de queda não aguenta e vende tudo no fundo. Agora, se você tem um colchão de Tesouro IPCA, de renda fixa, você aguenta passar por aquele momento. Então, quando você diversifica, você vai ter arrependimento, vai ter coisas que dão errado. Então, uma frase muito legal de um artigo do Ben Carson: eu passei metade da minha vida pensando por que eu tinha tanto dinheiro em ações e metade pensando por que eu tinha tão pouco dinheiro em ações. Porque o mercado cai, ele acha que tem muito em ações. O mercado sobe, ele acha que tem pouco. E assim vai. A diversificação leva a isso. As más notícias sobre diversificação é que o arrependimento é uma constante. Por quê? Porque eu não botei mais dinheiro em VEG. Porque eu comprei Cielo. Então, você está sempre se arrependendo de alguma coisa. Mas a boa notícia é que, por espalhar suas apostas, você evita levar o arrependimento ao extremo. Então você fica: por que eu não botei mais dinheiro em VEG? Mas você botou algum. Por que eu não botei mais dinheiro em Droga Raia? Mas você botou algum. Por que eu comprei Cielo? Mas como você diversifica, você perdeu 0,5% do seu patrimônio em Cielo ou 0,3%, sei lá o que for. Você não diversifica e bota 50% em Cielo, e aí é o arrependimento ao extremo. Então, você fica nesse balanço, mas aos poucos você vai se acostumando. Eu quis trazer alguns gráficos, esse aqui é muito interessante. Embaixo nós temos o número de ativos, e ali
na vertical, o retorno por unidade de risco. E aí, quanto mais ativos, quanto menor a correlação entre os ativos, maior o retorno por unidade de risco. Porque é muito fácil falar em retorno sem analisar risco. O retorno tem que ser comparado, equilibrado com risco. Então, é uma falácia que a diversificação diminui o retorno. E aqui, claro, se você tem muitos ativos todos iguais, você não está diversificando tanto. Então, quanto menor a correlação e maior o número de ativos, maior o retorno. E assim, mas, Baster, quanto que eu vou diversificar? Você não deve diversificar só por diversificar, mas deve diversificar o máximo que você pode dentro de um bom senso. Diversas classes de ativo, diversos países, diversos ativos em cada classe. E não precisa se preocupar com setores e segmento se você diversifica bastante. Então, é assim, você vai ter 20, 30 ações, talvez consiga chegar a 40, mas aí já é mais difícil. Vai ter uns 20 FIIs, vai botar dinheiro em renda fixa, vai ter imóvel quando conseguir ter, vai ter reserva de valor, que é dólar, euro, Bitcoin, se você quiser, ouro, se você conseguir, passaporte em dia, sei lá mais o quê, e vai ter reserva de emergência. Aí vai investir no exterior, corretora nos Estados Unidos, ações, dá para ter fácil 100, porque é tanta ação boa, ou 50, rates 10, 20, bonds, né? Renda fixa. E aí, se conseguir, Europa Ocidental, se conseguir Ásia, melhor ainda, mas é muito difícil, Ásia. E aí, dentro de um bom senso, você chegou aí a um número razoável de ativos, você não precisa ter todos eles, você bota no Baixa System, bota na sua planilha e vai comprando aos poucos, né? Então, basta estar dentro de um bom senso, você diversificar o máximo que você puder. Concluindo, a diversificação diminui o risco por ativo. Não dá para discutir isso. É matemática básica. Qualquer pessoa que quiser discutir isso está maluca. Diminui o risco geral do seu patrimônio. Diminui o risco de girar e vender no fundo. Permite mais tempo para trabalhar e viver a vida. Aumenta a segurança da sua família com a diversificação no exterior. E tende a aumentar o seu retorno e terminar com um patrimônio maior. Então, é uma coisa que consegue o quase mágico impossível, que é diminuir o risco e aumentar o retorno. Por isso que é tão combatida e usa esse termo pulverização e tal, porque a diversificação é um dos pilares para você conseguir se afastar do mercado, investir com tranquilidade e viver a sua vida, focar no teu trabalho, na sua família, na sua saúde e parar de ser um agente de transferir o seu dinheiro para o mercado. Por isso, obviamente, ela é tão combatida.